Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter aqui no canal, dia 8 de janeiro de 2026, quinta-feira, e tem muitas informações importantes do mercado de transferências no Internacional. Colorado pode enviar nas próximas horas uma oferta por um volante uruguaio que está livre no mercado, o atacante esloveno, que interessa ao Colorado. O zagueiro Doria vai para o São Paulo ou ainda tem chance de pintar no Internacional? A gente atualiza a situação de Félix Torres e também os elogios feitos por Pep Guardiola, o maior técnico do futebol mundial, ao técnico do Internacional, Paulo Pesolano. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria da KTO. KTO.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, te registra no meu link e bora dar uma brincada lá na KTO, tá certo? Bom, gente, eu quero começar falando sobre o treino do Inter, que foi hoje no CT Parque Gigante, atividade com portões fechados sob comando do técnico Paulo Pesolano. O Inter segue a sua preparação para o início do Campeonato Brasileiro, logo após a quinta rodada do Gauchão contra o Atlético Paranaense, ainda nesse mês de janeiro. Vai ser um meio de semana, o último jogo do mês de janeiro no estádio Beira-Rio. O grupo que se prepara para o Gauchão segue as suas atividades também sob comando do técnico Pablo Fernandes, técnico auxiliar, né, que é da comissão permanente do clube, já foi treinador da base e vai comandar a equipe nos primeiros 4 jogos do campeonato estadual. Mas o técnico do Inter, Paulo Pesolano, hoje teve o seu nome muito no noticiário do Internacional por conta de um elogio que foi feito pelo técnico Pep Guardiola, técnico do Manchester City, multicampeão no City, no Barcelona, no Bayern de Munique. É um dos maiores técnicos da nova geração, da nova não, né? Já não é mais nova geração, mas talvez da última geração do futebol mundial, e já é um dos maiores técnicos da história do futebol mundial. E o Pep Guardiola, em uma entrevista coletiva depois de um jogo do Manchester City, ele falou sobre o Max Allen, jogador que trabalhou com o Paulo Pesolano no Watford e hoje está com ele lá no Manchester City. O zagueiro foi revelado pelo City e foi emprestado ao Watford na última temporada, acabou passando pelas mãos do Paulo Pesolano, por mais que ele tenha feito só 10 jogos lá na Inglaterra. O Max Allen, zagueiro, ele foi titular em 8 desses 10 jogos e ainda jogou um 9º jogo saindo do banco de reservas com o Pesolano. E o Pep Guardiola fez elogios ao trabalho que o Pesolano fez com esse jogador para hoje ele estar de volta e sendo importante no time do Manchester City, que é um dos principais clubes também hoje do futebol mundial. Olha só o que o Pep Guardiola falou sobre Paulo Pesolano. They play exceptional. Kusanov is incredible. Help us with the long balls behind. He can control all the width, so fast, so attention. He will grow up, and he has to be more the courage and involved in the process, the play. But it's question of time. But defensively top, and Max arrived yesterday, day before yesterday first training. Of course, he was in the past 1 or 2 years ago training a lot when he was not fit, but I think I'd be grateful and say thank you, to Pesolano and Javi Garcia, because I'm pretty sure they helped him a lot to grow up as a football player. He was a little bit defensive issue, but today all the long balls they won is fast in the transition, and the ball is really, really exceptional. Missed 1 ball, but the rest was top, but really, really, really top. Unfortunately, we could not deliver for first debut in the Premier League. The victory, but he will have men in the future. Aí então, gente, para quem acha que só porque o treinador não é o que lhe agradava, o treinador não é bom, cara, o Pesolano recebeu um elogio nada mais nada menos que um dos maiores técnicos da história do futebol e talvez o maior técnico da história recente do futebol, que é o Pep Guardiola, elogiando o técnico do Internacional. Então foi algo bem legal que aconteceu hoje no noticiário do Inter. Vamos para as informações de mercado, gente, porque tem uma situação envolvendo o volante Ronaldo e que está incomodando o Inter, porque o Inter quer negociar o Ronaldo, ele tem contrato até dezembro, veio ano passado por uma indicação do técnico Roger Machado, que trabalhou com ele no Bahia e no Juventude, ele é base do Flamengo, né, o volante Ronaldo.
no Inter não se encontrou, foi muito mal e o Inter quer repassar esse jogador. Ele teve uma oferta do Guarani de Campinas para a disputa do Paulistão e também da Série C do Campeonato Brasileiro, não aceitou essa oferta porque não gostaria de jogar a Série C em 2026, mas nas últimas horas ele recebeu outras 4 procuras, tá? Uma informação que é em primeira mão do Simon Bianchini que eu confirmei com o staff do Ronaldo. O Mirassol, que vai disputar a Libertadores, fez uma sondagem ao Ronaldo. A Chapecoense fez uma sondagem antes de fechar com o Camilo, volante do Grêmio, que foi para lá por empréstimo. O Vitória da Bahia também fez uma sondagem ao volante Ronaldo. E por último, o Remo, que subiu para a primeira divisão na temporada passada, também fez uma procura ao volante Ronaldo. A Chapecoense já levou um volante, levou o Camilo, então não deve seguir com esse interesse pelo Ronaldo do Inter. Mas o Mirassol, o Vitória e o Remo ainda estão na mesa de negociações, pelo que eu ouvi hoje, por parte de pessoas próximas do Ronaldo, tá? Mas não tem nada definido. Inclusive o Ronaldo está treinando no CT Parque Gigante hoje e está na equipe que vai iniciar a disputa do Campeonato Gaúcho a partir desse final de semana contra o Novo Hamburgo no Beira-Rio. Mas o Inter quer sim negociar e o Inter não vê. Hoje eu até conversei com uma pessoa da direção, não vê como um problema, se o Ronaldo estiver jogando as primeiras rodadas e vier uma proposta, eu não vou liberar porque ele está jogando o Gauchão. Não, o Inter vai liberar. Tendo uma proposta concreta e uma possibilidade de saída, o Inter vai negociar esse jogador. Sobre informações de chegadas, eu quero começar falando do Félix Torres, tá? Pelo que eu ouvi, ainda são questões burocráticas que separam ele de um anúncio do Internacional. O zagueiro equatoriano de 28 anos está sendo emprestado pelo Corinthians por 1 ano com opção de compra no final desse contrato, que vai ser lá no final do mês de dezembro, no final desse ano de 2026. Faltam detalhes burocráticos, documentos estão sendo trocados. Me garantiram que a questão do Corinthians dever o empresário do Félix Torres, ela está sendo vencida, mas que não seria o grande ponto para ser finalizado nesse momento, tá? Félix Torres é um nome indicado pelo Fabinho Soldado, agora executivo do Inter, que trabalhou com o equatoriano lá no Corinthians, e o Inter ainda tem uma ideia sim de contratar o Félix Torres e está tentando para já as próximas horas vencer os detalhes burocráticos que faltam e poder ele assinar esse contrato de empréstimo por uma temporada com o Inter. Sobre o zagueiro Dória, tá, gente, que foi alvo de interesse do Inter até a chegada do Fabinho Soldado aqui em Porto Alegre. E aí surgiram algumas informações de que o Fabinho teria vetado esse nome, mas nada confirmado até o momento. O Dória teve uma conversa com São Paulo ontem, tá? Ontem à noite teve uma conversa entre Dória e São Paulo, mas o São Paulo teria esbarrado em valores para fechar com o Dória. Então ainda não está acertado esse negócio entre São Paulo e o zagueiro de 31 anos, que eu já disse aqui no canal, tá no Rio de Janeiro, ele queria muito vir pro Inter, tinha um princípio de acerto com o Inter, mas esse negócio travou, coincidentemente ou não, a partir da chegada do Fabinho Soldado aqui em Porto Alegre. O Dória, ele não vai se apresentar no Atlas lá no México, onde ele tem um contrato até 2027, ele já tinha avisado, e a gente também falou aqui no canal, para a direção do clube mexicano que, se pintasse proposta do Brasil, como eles devem ele alguns valores de comissões, a empresários dele também, ele poderia ser liberado caso encontrasse um clube para jogar no Brasil. E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo agora. Ele está negociando a sua saída, se falou do Fluminense também, mas nada concreto. De fato, quem conversou com Dória mesmo, algo concreto, foi Inter e São Paulo. Com o São Paulo ele avançou ontem, mas travou em questões salariais, e com o Inter não voltou a procurar ele. Ele inclusive relatou ao Bolívar, ídolo da história do Inter, que é padrinho de casamento do Dória, jogaram juntos no Botafogo, que estava só esperando uma ligação do Inter. Vamos ver se o Inter ainda tem alguma chance de entrar na jogada para contratar esse zagueiro canhoto para o lado esquerdo. Lembrando, Félix Torres é destro para o lado direito e pode jogar até como lateral. 2 informações hoje surgiram e são bem importantes sobre as procuras do Inter no mercado. A gente sabe que o Inter está atrás também de um camisa 5 e de um centroavante, além de mais um lateral esquerdo pro elenco e de mais 1 ou até 2 zagueiros. O Andrés Vombergar, que é um atacante argentino naturalizado esloveno, inclusive com convocações recentes para a seleção da Eslovênia, ele terminou o seu contrato com o São Lourenço e está livre no mercado. Ele é um camisa 9 mesmo, grandalhão, de área, 31 anos. Na última temporada pelo São Lourenço ele teve 9 gols e deu 1 assistência em 29 jogos. São números até interessantes, tá? Ele se profissionalizou na Argentina, para quem pergunta, né? Por que ele se naturalizou esloveno?
Ele é argentino. Ao longo da sua carreira, ele foi jogar nos Emirados Árabes, no México e no futebol esloveno. E lá ele acabou se naturalizando para ser convocado pela seleção e vem sendo aí recentemente convocado pela seleção da Eslovênia. Já tem 5 jogos pela seleção europeia. A informação é que o Inter tá de olho nele, tá? Não tem proposta e nem negociação. Mas a informação que vem da Argentina é que Inter e Corinthians estão de olho no Andrés von Bergar. Pelo que eu ouvi da direção do Inter e de pessoas também do bastidor do Internacional, até o momento não passa de um nome que a direção olha. O Inter não pensa até o momento em sondar, fazer proposta, negociar. Até o momento é um dos nomes que apareceu na mesa da direção. Agora, um nome que vem tendo conversas com o Inter é o do César Araújo, volante uruguaio, 24 anos, que está livre no mercado, pois deixou o Orlando City no final do ano. Ele, inclusive, foi substituído pelo Luiz Otávio, que o Inter vendeu para o Orlando City. Para quem pergunta, não. O Orlando City não contratou o Luiz Otávio porque queria mandar o César Araújo embora. O César Araújo já tinha avisado ao longo do ano que iria deixar o clube e aí liberaria uma vaga de estrangeiro, e por isso o Orlando City foi atrás do Luiz Otávio, que é mais novo que ele, né? Tem 18 anos, 6 anos a menos do que os 24 do César Araújo. O ponto é, o Inter segue interessado nesse nome e pode fazer uma oferta nas próximas horas para contratar o César Araújo por pedido de Paulo Pesolano. O Pesolano gosta muito desse uruguaio, o Pesolano é uruguaio, conhece o jogador, indicou para a direção. O Inter viu ali, quando ele foi indicado, uma dificuldade porque ele já teria um acerto com o Nacional de Montevidéu para jogar no seu clube de coração. Ele tinha interesse também do futebol dos Emirados Árabes, do Boca Juniors, mas a grande negociação que ele tinha era com o Nacional de Montevidéu, só que ela não se concretizou. Inclusive hoje acompanhei a imprensa uruguaia trazendo que ele não se acertou e eles já sabem lá no Uruguai que o Inter está interessado por um pedido do Pesolano pelo César Araújo. Então o Inter está preparando uma oferta para enviar nas próximas horas pro jogador. Lembrando, ele é agente livre. O Inter não precisa negociar com nenhum clube. Tem que negociar com o jogador e com seu staff. Para negociar salário, tempo de contrato, conversas, plano de carreira, o que ele está pensando para o seu 2026. Vai ter que pagar luvas, que geralmente são diluídas no tempo de contrato, então aumentam um pouco o salário do jogador, mas o César Araújo sim é o camisa 5 que o Inter quer para 2026, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui. Grande beijo, um abraço e até a próxima.